Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. Irmãos, neste vídeo eu vou falar sobre a importância de uma igreja bíblica e vou trazer aqui exemplos de que quando uma igreja não tem evangelho, como ela pode estar transformando a cabeça dos seus filhos e ensinando tudo errado. Eu tenho aqui um material que é muito interessante. Tenho certeza que vocês vão gostar e vão achar. Aliás, gostar no sentido de que é um material que vai surpreender vocês, né? Só que antes, te lembrar de não se esquecer de se inscrever no canal. Muito importante. Também deixar like, curtir, compartilhar, porque isso ajuda o YouTube a entender que essa mensagem é importante e vai poder mandar para mais pessoas. Então, conto aí com a sua ajuda, tá certo? Então vamos lá. Então, eu estava, inclusive, no culto de hoje, que a gente estava lá na igreja, aí falando da importância da igreja, né? Eu achei muito bonita a pregação. E a igreja, e aí o pastor que estava pregando falou assim: a igreja é algo que as pessoas. A função da igreja é pregar Cristo, tornar Cristo conhecido, para que as pessoas que estão ali, elas também conheçam a Cristo e saiam dali para levar esta mensagem para mais pessoas. Então a função da igreja, ela nunca teve um fim em si mesmo. E isso é muito comum em seitas, principalmente, tornar o papel da igreja um fim em si mesmo, ou seja, o objetivo da sua vida é trabalhar para aquela instituição e não levar essa mensagem para as pessoas. Então, é muito comum isso. A evangelização em seitas, ela vai falar simplesmente da placa da sua igreja, da sua denominação religiosa. É isso que ela vai fazer. Ela vai tentar atrair glórias para si. Então, por exemplo, uma evangelização bem-sucedida em uma seita é quando você traz novos membros para a sua denominação. Essa é uma evangelização bem-sucedida. Sendo que quando a gente fala de evangelização e bem-sucedida em igrejas bíblicas, é quando a pessoa creu em Cristo. Não interessa se ela vai para a sua placa, se vai para a placa do vizinho, isso não interessa. O importante é que ela tenha crido em Cristo, tá certo? Porque o que te dá salvação é crer no Senhor Jesus, não é nada mais. Entendeu? Não é estar na denominação A, na denominação B. A denominação, como instituição, ela pode te prejudicar ou pode te ajudar no seguinte aspecto: ali se prega evangelho, porque se prega o evangelho, você vai estar com um grupo de irmãos saudáveis, sendo admoestado no evangelho e, portanto, progredindo na sua carreira, no seu entendimento quanto às coisas de Deus. Espera aí só um pouquinho. Tá acabando a bateria aqui. Eu não vou parar o vídeo não, mas vamos lá. Deixa eu só colocar aqui. Esqueci de ligar. Pronto, tá beleza. Senão acaba a bateria e cai o vídeo na metade. Então, isso que é o importante. Agora, ou seja, ela vai estar trazendo instruções segundo a palavra, as pessoas vão estar trabalhando segundo a palavra, e esse é o foco: desenvolvimento do entendimento e crescimento na graça das pessoas, né? Então, crescer na graça e no entendimento. Agora, quando a gente fala de seitas, e aqui especificamente esse caso que eu trouxe é da CCB, da Congregação Cristã no Brasil, vocês vão ver que o objetivo da igreja, né, porque na verdade eu não considero igreja nas definições bíblicas de igreja, que é fazer parte do corpo de Cristo, portanto pregar o verdadeiro evangelho. Então você vai ver que o foco ali é um desenvolvimento na idolatria à própria instituição. Eu peguei aqui, ó, deixa eu colocar aqui para vocês. Esse daqui é um material que chegou até mim aqui
tá? Daquelas reuniões de criança. Eu estava lá quando começaram essas reuniões de criança. Eu achei até uma boa ideia no começo. Eu falei, rapaz, será que finalmente o pessoal vai começar a estudar a Bíblia e tal? Ledo engano, porque na verdade eu já cheguei a participar dessas reuniões aí, inclusive. Eu vi que de evangelho em si não tem absolutamente nada. Deixa eu chegar para cá para não atrapalhar aqui, pronto. Eu vi que de evangelho não tem absolutamente nada. Então, e aqui é um exemplo muito interessante o que, por exemplo, os seus filhos aprendem ali. Eu descaracterizei completamente, tá? Para não ter nenhum problema de direitos autorais e coisa e tal, e também não identificar as pessoas, porque aqui eu estou mais preocupado com o conteúdo e não com as pessoas em si. Aqui o nosso canal não é para falar de pessoas, a gente está falando de escritura e, obviamente, combatendo falsos ensinos, falando ensino verdadeiro. Então, aqui é uma parte lá da apresentação das crianças que diz assim, contação de história bíblica, ou seja, é uma parte da reunião das crianças em que vão contar uma história bíblica, e aqui é o roteiro dessa história bíblica maravilhosa que vocês vão, aqui contei ironia, tá, nesse maravilhoso, maravilhosa que vocês vão verificar aqui exatamente nesses minutos seguintes aqui. Então, a primeira coisa que chama a atenção é a história bíblica. Foquem nesse negócio de história bíblica. Vocês vão ver o quão bíblico é essa história aqui. Bom, aí ele começa, Deus seja louvado, amém. Então, quer dizer, vão dar início aqui. Hoje, Deus preparou de eu contar a história da obra de Deus. Já começa aqui um absurdo. A história que eles vão contar é a história da obra de Deus. Eles estão falando que é bíblico, então será que ele vai começar a contar lá da vinda, o nascimento de Cristo, o objetivo que Cristo, por que Cristo morreu, por que Cristo teve que nascer no ventre de Maria Virgem, por que ele teve que ser sacrificado? Será que é isso que eles vão contar? Com certeza não. Ó, como iniciou a obra de Deus no Brasil. Então, obra de Deus aqui, o que vai ser? CCB. Todas as pessoas têm uma história, uma origem. Eu, por exemplo, descobri que meu tataravô nasceu na Itália. Então, a pessoa que está apresentando, ela vai contar essa historinha. Veio de navio para o Brasil, e no navio mesmo nasceu meu bisavô, e descobri que meu tataravô se chamava Luigi, mesmo nome do meu filho, mas com apenas uma letra G. Qual das crianças aqui sabe um pouquinho da sua história? Então, algumas crianças interagirão e contarão a naturalidade dos seus pais. Então, qual que é a ideia aqui? Contar uma historinha para as crianças começar a falar de origem familiar. Certo? Esse é o objetivo aqui. Aí depois que isso acontecer, então, hoje nós vamos conhecer a nossa história, a história da obra de Deus, a história da congregação cristã. E aí? Eu queria saber, eu acho muito interessante, porque vira e mexe aqui na descrição, ou nos grupos, entra um monte de gente lá, não, que isso, a CCB não fala que a obra de Deus é lá. E os caras gostam de tampar o sol com a peneira. Gosta de tampar o sol com a peneira. Só que isso daqui é um material oficial que está sendo ensinado para crianças. Tá certo? Em alguma das reuniões aí de coisa, está sendo ensinado para crianças. E está dizendo aqui, ó, eu editei a imagem do livrinho de histórico para constar apenas a menção ao histórico da obra de Deus revelada pelo Espírito Santo no século passado. Esse daqui é porque tem um livretinho que é o histórico lá da obra de Deus, lembrando que é CCB, não sei o que lá. Então ela editou lá só para poder ter. Então, primeira coisa, capa, montou lá. Aí, vamos começar a contar a história da obra de Deus? Vamos falar do nascimento do menino Jesus? Vamos ver se é isso que vai começar? Porque está falando de bebezinho aqui há mais de 100 anos. Opa, peraí, já tem um negócio estranho, porque Cristo nasceu aí há 2000 anos atrás, né? Aqui há mais de 100 anos atrás nasceu um bebezinho que fará parte da nossa história de hoje. Desculpa, assim, a gente dá risada porque é difícil de segurar, sinceramente. É um negócio tão triste que é difícil de segurar.
Ele nasceu em 29/3/1866 na Itália. Seu nome era Louis Franciscon. Olha só que maravilha! Nome Itália igual a Luigi. Naturalização nos Estados Unidos, Louis. É porque era Luigi Franciscone lá, e quando ele veio para os Estados Unidos, sempre tinha um ajeitado no nome, porque Louis é mais fácil nos Estados Unidos de falar. Você vê só. O nascimento da obra de Deus não foi lá em Jerusalém, região, não foi lá em Nazaré, não foi na Itália. Foi ali que o bebezinho nasceu. Eu queria só ver os 3 reis magos que foram lá visitar eles. Eu acho que não fala aqui. Isso daqui é só a primeira parte, tá? Eu vou colocar aqui a segunda que vocês vão ver. Pronto, então aqui é a mesma história, só que aqui com um pouquinho mais de detalhe. Então vamos continuar descendo. Então parte 3. Olha só, a obra de Deus nasceu em 1800 e bolinha e foi para os Estados Unidos, ó, que Chicago, olha só. Eu pensei que Cristo tinha só evangelizado ali no meio dos judeus, tinha ido ali em Cafarnaum, todos os locais, foi em Samaria. Não, foi para Chicago, olha só que maravilha. Depois de moço, aos 24 anos, Louis Franciscon viajou para os Estados Unidos e ficou na cidade de Chicago. E lá conheceu o irmão Nardi. Este irmão Nardi anunciou o evangelho da graça do Senhor Jesus para Louis Franciscon. Bom, que evangelho? Eles não estão contando a história da obra de Deus? Que evangelho foi esse? Louis ficou muito interessado no assunto e lia muito a Bíblia. Olha o foco aqui. Ele lia muito a Bíblia. Aí, ó, nesta hora perguntei para as crianças que já tinham falado sobre Jesus Cristo para algum amiguinho e como podiam falar dele para alguém. É bom aproveitarmos as oportunidades que temos para falar do Senhor Jesus para quem está perto de nós. É verdade. Agora eles vão falar o quê do Senhor Jesus? Sendo que não se ensina Jesus. O histórico da obra, a história da obra de Deus é a história da CCB. Eles vão falar do bebezinho que nasceu na Itália? Em 1866, se não me engano? É isso? É esse bebezinho que vocês vão anunciar? Ó, foi criada a primeira igreja presbiteriana italiana. E lá o irmão Louis Franciscon foi diácono e depois ancião. Pronto, acabou aqui. Vamos continuar. Um dia, olha que maravilha. Porque aqui, ó, inclusive olhem para os símbolos aqui, ó. Chicago, Deus é bom, quer dizer, a conversão dele ali por algum motivo, não sei o que lá, mas depois ó, vai ter uma nuvenzinha, uma voz do céu que vai revelar pro bebezinho que nasceu, tá certo? E aí vai lá, um dia, quando Franciscon tinha 28 anos, ele estava lendo a Bíblia e escutou a voz de Deus falando com ele. Olha que maravilha, hein? Olha a voz de Deus, hein? Eu acho que foi no batismo dele que veio uma pomba e pousou sobre ele. Eu acho que é nessa parte aqui. Vamos ver aqui, ó. Deus dizia: Franciscon, você não obedeceu o meu mandamento. Isso daqui me lembrou da passagem de Samuel. Franciscon, Franciscon, eis-me aqui, Senhor. Entendeu? Ó, e ele pensou, mas qual mandamento? E logo entendeu que se tratava do mandamento do batismo. Olha que maravilha, hein? Deus falou, você não obedeceu o meu mandamento. Ele disse, que mandamento que eu não obedeci? Ah, tá, o batismo. Olha, que negócio interessante. Mas ninguém tinha explicado isso para ele. Por isso ele ainda não tinha batizado. Mas espera aí, aqui ninguém explicou isso para ele também. Aonde que fecha essa história? Inclusive, ó, então ele começou a falar com os demais irmãos sobre este assunto, mas ninguém entendia e não aceitava. Então já começa com uma certa falácia a história aqui da obra de Deus, porque é o seguinte: a questão do batismo por imersão, que é o que ele alega que Deus falou para ele, ó, você não obedeceu. Ele estava lendo lá, inclusive aqui está escrito em, eu acho que é Colossenses capítulo 1 lá e tal. Ele estava lendo e aí ele falou, você não obedeceu o meu mandamento. Entendi, é o batismo por imersão. Ninguém falou isso para ele. Para começar, que isso não é verdade, porque é o seguinte, os batistas já batizam por imersão há séculos antes de Franciscon nascer. Se esse fosse o caso, ele poderia sair da igreja presbiteriana e ir para a igreja batista. Provavelmente, a igreja batista não ia nem pedir para ele rebatizar. Entendeu? Ele ia batizar porque ele queria.
entendeu? Então, quer dizer, olha só que revelação, é uma revelação que um monte de gente já sabia. Entendeu? Aliás, nos Estados Unidos é que sabia o mesmo, porque nos Estados Unidos é o berço do protestantismo ali nos Estados Unidos. Berço do protestantismo que eu quero dizer é porque nos Estados Unidos a proporção de protestante e católico, protestante é muito mais, a maior parte das igrejas lá são protestantes. Então quer dizer, você vê que não faz sentido nenhum. Outra coisa, depois desse... Se você pegar o livretinho azul lá do histórico e ler, você vai ver que levou 10 anos depois dessa fala aí para ele tomar ações e não sei o que lá. Então nem a história verdadeira o pessoal tá sendo fidedigno. Você vê que negócio interessante? Você vê, é isso. Vamos contar a história da obra de Deus. Bom, a história da obra de Deus é falar da congregação. Ó, que maravilha. Aqui, vocês acham que isso daqui é a única coisa? Eu trouxe mais 2 aqui para vocês olharem, ó. Olha aqui, ó. Vamos lá. Outro ensino da reunião das crianças. A mulher não usará roupas de homem, e o homem não usará roupas de mulher, pois o Senhor seu Deus tem aversão por todo aquele que assim procede. Ué, peraí, então não existe calça feminina? Por que as mulheres não podem usar calça feminina? Por acaso é roupa de homem, calça feminina? Entendeu? E na Escócia que os homens usam kilt, que é um vestido masculino. E no Oriente, onde os próprios apóstolos usavam um vestidão. E aí? De novo, olha só, olha as fotos. Ou seja, o que eles estão ensinando aqui? O pequeno CCBaninho é gravatinha, terninho, tá certo? Casaquinho, calça pequenininha aqui também e sapatinho. Olha só que coisa linda. Igual a CCBaninha também. É um vestidinho, um sapatinho moleca e é isso aí, entendeu? Quer dizer, olha que maravilha que eles estão aprendendo. Aqui tem mais um também. Olha aqui, ó. Os nossos irmãozinhos podem deixar o cabelinho crescidinho e usar véuzinho? Essa aqui é o coisa. E aí? Que maravilha, hein? Que maravilha. Eu acho que depois dessa daí eles estão 100% preparados a ir para o céu direto. Porque eles aprenderam tudo. Cristo não foi mencionado nenhuma vez ali, a não ser... É bom falarmos de Jesus Cristo. Aí quando a criança vai falar de Jesus Cristo, ela vai falar como? Você conhece Jesus Cristo? Ah, não conheço. Então, vai lá na minha igreja, porque lá Deus revela a palavra e vai falar com a sua necessidade. É isso que é falar de Jesus Cristo. Vocês veem o quão absurdo é esse negócio. Eu gosto de trazer essas coisas para poder mostrar para vocês que a importância que é vocês estarem numa igreja em que é ensinado a palavra de Deus. É pegado a nossa Bíblia aqui, ó. Isso daqui, ó. Esse negócio aqui, a minha capa marrom, já é uma Bíblia desvirtuada e não tem zíper também, entendeu? Mas o padrãozinho lá é capa preta com zíper. Pode ser também. O importante é o que está aqui dentro, entendeu? É ler o que está aqui dentro. Não importa a cor da capa. Leia o que está aqui dentro, entendeu? Porque aqui é que vai te fazer sábio. É o que vai fazer vocês crescerem na graça e no conhecimento. E isso, nesse ponto... é que uma igreja bíblica, por isso que a gente fala tanto de igreja bíblica, é tão importante. Eu não sei se vocês já tinham ouvido falar nisso, já tinham visto isso alguma vez, mas deixa aqui nos comentários que eu gostaria de saber isso, tá bom? Bom, eu agradeço a todos que chegaram até aqui, não esqueça, dê like, curta, compartilha, manda esse vídeo para mais pessoas também, tá certo? Nos vemos no próximo vídeo, até mais, tchau, tchau.